Boa tarde a todos, mais uma oportunidade de estarmos aqui para uma reflexão da casinha de oração. Esse momento tão gostoso que nos aproxima da oportunidade, não só da prece, da oportunidade da gente entrar nessa comunhão com a espiritualidade, mas de termos, através de um tema, um novo olhar para o que esse tema está nos trazendo. Então, antes da gente fazer a nossa oração, nós estamos aqui, o Daniel, nesses próximos 15 dias, está em férias, então, por isso, nós estamos deixando gravado os encontros. Então, nós vamos para a nossa prece. Lembrando que nós temos a nossa caixa de oração virtual, se tivermos, né, nomes para colocar, é uma grande ferramenta, onde todos nós nos reunimos e conseguimos fazer uma oração para essas pessoas que estão precisando. Então, vocês vão ver aqui depois embaixo também o link dessa caixinha de oração virtual. Vamos para a nossa prece? Vou pedir aqui uma música calminha. Mais um encontro nosso, deste plano, todos nós aqui, nas nossas vidas, nas nossas caminhadas, e também um encontro com todos que podem estar aqui neste momento, para esta comunhão. Então sabemos que não só nós encarnados, mas há a possibilidade também de almas que desencarnadas podem estar se vinculando a este momento. Agradecendo o amparo, agradecendo por não estarmos sós nesta tarde, que os nossos corações se unam nessa prece inicial, onde desejamos que todos os nomes da caixa de oração sejam visitados, acolhidos, fortalecidos. E mais esta quinta-feira, que cada um de nós possa fazer essa entrega, possa se vincular a Deus, aos espíritos de luz, ao nosso espírito protetor. Que a reflexão de hoje possa fazer diferença para a nossa vida. O tema escolhido é: vivemos ou não? Ou só nos limitamos a sobreviver? Obrigado a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha neste encontro. Que assim seja. Boa tarde a todos. Para quem acompanha essas reuniões da casinha, nós tivemos na última semana a oportunidade de falar sobre, o tema era ser feliz. Então, só para a gente relembrar, porque o tema de hoje, ele acaba estando ligado com o que a gente refletiu, né, na outra semana. Então, olha, quando a gente trouxe do Renovando Atitudes o capítulo Ser Feliz, nós paramos para pensar um pouco que a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Então, vamos lembrar essa constante trabalho interior. Também tivemos como reflexão, ser feliz é uma questão de atitude comportamental. Vale a pena a gente pensar, porque
diz respeito ao nosso comportamento, a uma atitude, algo que é constante. Então, ser feliz é uma questão de uma atitude comportamental. Também falamos que aceitar que cada ser humano tem um ponto de vista e que esse ponto de vista é válido, e tudo isso traz o gosto de viver. Quando falou desse gosto de viver, ele fala da questão da maturidade espiritual desta pessoa, por isso que cada pessoa está estagiando num ponto de vista, num modo de enxergar a vida. Só que o capítulo também falou para nós que a nossa felicidade se baseia numa adaptação satisfatória à nossa vida social, à nossa vida familiar, psíquica e espiritual, bem como numa capacidade de ajustamento às diversas situações que nós vivemos. Por isso, o tema de hoje é: nós aqui hoje reunidos, vivemos ou nos limitamos apenas a sobreviver? Porque ele fala que a nossa felicidade, ela baseia-se numa adaptação à nossa vida. Então, se nós estamos nos sentindo felizes ou não, mas mais do que tudo eu estou trazendo, nós estamos nos sentindo vivendo ou só sobrevivendo? Porque ainda no Renovando Atitudes, ele falou para a gente que a felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos, é antes a noção de que podemos nos satisfazer com as nossas reais possibilidades. Hoje, falando um pouco sobre nós vivemos ou nos limitamos a viver, a sobreviver, e falando um pouco dessa condição de adaptação, eu escolhi do livro As Dores da Alma, o capítulo que fala sobre rigidez, porque me chamou a atenção o seguinte: ser flexível não quer dizer perda de personalidade ou ser volúvel, mas ser acessível à compreensão das coisas e pessoas. E aí me chama a atenção que a rigidez é algo que às vezes a gente observa no nosso próximo. Eu observo comportamentos rígidos em familiares, em amigos, em colegas de trabalho, mas na gente, para hoje a gente aproveitar e observar um pouco comportamentos nossos, já que ser feliz é, né, uma atitude comportamental, nós observamos rigidez na gente? Porque no livro As Dores da Alma, a rigidez é observada e as nossas almas provavelmente carregam. Eu vou ler e já vou conversando sobre os pontos mais importantes e depois nós ainda vamos ter um vídeo. Então vamos lá. Para melhorarmos as circunstâncias de nossa vida, precisamos transformar nossos padrões de pensamentos limitadores. Isolando-nos dentro dessas fronteiras estreitas, passamos a encarar o mundo de forma reduzida e nos condicionamos a pensar que a vida é uma fatal provação. Assim, não mais vivemos intensamente, limitando-nos apenas a sobreviver. Explorando opções, diversificando nossas opiniões, conceitos, atitudes e recolhendo os frutos do progresso aqui e acolá, teremos expandida a nossa visão, que será a base para agirmos com prudência e maleabilidade diante de nossas decisões. O vídeo que eu escolhi hoje vai tocar um pouquinho na gente essa questão de postura, de comportamento. O capítulo ainda fala para nós: mentalidades rígidas não são consideradas desembaraçadas e rápidas, pois nunca estão prontas para mudar ou para receber novas informações. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem.
Todas as paixões têm o seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Provavelmente eu traga também um pouco para a gente pensar nessa questão do necessário da nossa vida, né? O que tanto a gente tem desejado, o que tanto é necessário, o que tanto a gente coloca como prioridade na vida da gente. Porque aqui o capítulo da rigidez, e falando em comportamento, ele está nos fazendo pensar nas paixões. Paixões podem ser consideradas predisposições impetuosas e violentas se levadas ao extremo. Elas atingem as diversas áreas do relacionamento humano, como, por exemplo, a política, a social, a afetiva, a religiosa e a sexual. Olha, observem cada palavra agora. Quando nós temos uma predileção, uma afeição, uma preferência pelo lucro, é útil. O exagero já é cobiça. A predileção pelo afeto é valorosa. O exagero é apego. Predileção pela religião é evolução. O exagero é fanatismo. Predileção pela casa é necessária. O exagero é futilidade. Predileção pelo lazer é saudável. O exagero é ociosidade. Entendemos, portanto, que a predileção pelas nossas convicções é racional, mas o exagero é inflexibilidade, obstinação, ou seja, paixão. Rigidez e flexibilidade. Então, nós temos aqui, né, para a gente pensar um pouquinho, né, que nós somos rígidos, ou nós conseguimos ser flexíveis diante aos momentos da vida da gente. Porque o capítulo fala em adaptação. Adaptação ao nosso meio, à nossa vida, adaptação nos nossos relacionamentos. Ser flexível não quer dizer perda de personalidade ou alguém que é volúvel, mas é ser acessível à compreensão das pessoas, à compreensão das coisas. Encontramos criaturas que se mantêm presas durante anos e anos a conceitos e crenças imobilizadoras. Convergiram toda a sua atenção para sentimentos, objetivos ou pensamentos obstinados, dificultando uma amplitude de raciocínio e discernimento. Então, alguma coisa até aqui, nós identificamos na gente? Quando a gente se sente obstinado por determinada situação, por determinado sentimento, vamos lembrar que a rigidez, que é o oposto do ser flexível, ela vai dificultar o nosso raciocínio, vai dificultar o nosso discernimento. Então, ser rígido pode atrapalhar a nossa felicidade, pode atrapalhar a condição de hoje, eu me sentir realizado, satisfeito. Esse fenômeno não somente ocorre no mundo físico, mas também com as criaturas na vida espiritual, que permanecem estacionadas compulsoriamente a uma paixão doentia ligada a uma ideia única. Para nós espíritas, não quer dizer que ao desencarnar, nós vamos estar assim, renovados, que nós vamos conquistar já o paraíso. E aqui nós temos nas dores da alma essa observação, que nós podemos desencarnar e nós vamos manter na gente aquilo que aqui a gente tinha. Então, se a gente tem rigidez e desencarnamos, essa rigidez pode permanecer e nos atrapalhar nesse discernimento que a gente precisa após deixar aqui o corpo físico. E aqui ele coloca esse fenômeno
pode acompanhar as criaturas na vida espiritual. Olha quanto nós precisamos olhar para nós aqui, a tempo, e buscar mudanças de comportamento e se adaptar a novos conceitos, a novas ideias, ouvir diferentes pontos de vista, sem rigidez, mas sendo um pouquinho mais flexíveis. Criando uma pluralidade de pensamentos reflexivos, teremos, obviamente, um melhor discernimento para perceber, para escutar, ler e aprender. E aí, seguir os nossos caminhos. Nossa saúde mental. Olha, nós não temos ouvido falar muito na questão da saúde mental? Com 1 ano e pouquinho de pandemia, com as nossas vidas tão modificadas, nossa saúde mental está intimamente ligada à nossa capacidade de adaptação ao meio em que vivemos. E nosso progresso intelectual se expressa por meio de habilidade psicológica de associação de ideias. Então, nós, hoje, conseguimos um plano B, quando a gente vai ter que entender que não deu para ser do jeito que a gente tinha planejado? Nós conseguimos nos adaptar a um novo plano? Nós conseguimos flexibilizar que não deu para ser o plano A, mas que a gente tem condição de pensar e elaborar um plano B? Nós estamos falando em ser flexíveis. Nós estamos falando que a rigidez pode atrapalhar a vida da gente. E se atrapalha a nossa vida, atrapalha das pessoas que estão ao nosso redor. Quem aqui convive com alguém muito rígido, intransigente, que dificulta novos conceitos, que não se abre para novas perspectivas? Na atualidade, os estudiosos da mente acreditam que os indivíduos duros, intransigentes, por não se adaptarem à realidade das coisas, possuem uma maior predisposição para a psicose. Fogem para um universo irreal, classificado como loucura. Essa fuga é, por certo, uma forma de adaptação para que possam sobreviver no mundo social que eles relutam em aceitar. Deixar a rigidez mental é fator básico para o crescimento interior. Vamos precisar mais esse exercício. Deixar comportamentos rígidos. Trabalhar estes comportamentos. Olhar para o que estamos sendo intolerantes, inflexíveis. Para aprendermos o bem viver, é preciso que abandonemos as condutas da paixão, quer dizer, das emoções exageradas. As atitudes inovadoras e consideradas inusitadas na vida dos grandes homens foram as que fizeram com que eles fossem denominados criaturas extraordinárias. E às vezes a gente gosta de olhar na outra pessoa uma condição de inovar, de fazer diferente, de pensar diferente, mas às vezes a gente não dá esse passo para a nossa vida. Mas a gente às vezes até inveja da vida do outro, mas a gente não tem coragem de fazer uma inovação na nossa vida. Às vezes uma mudança de profissão, às vezes dizer não para alguma coisa que você já está há anos querendo encerrar esse ciclo, mas a gente não consegue. E aí vem Jesus Cristo, o sublime renovador das almas. É considerado a maior personalidade, sui generis de toda a humanidade. O mestre não somente teve procedimentos e atitudes nobres, mas também inéditos e inovadores, substituindo toda uma forma de pensar rígida, impetuosa e fanática dos homens de caráter austero e intolerante que viviam em sua época. Quanto desafio nós sabemos que Jesus teve?
quanta rigidez de comportamentos, de conceitos. E inovar é fácil? Dizer, falar, aceitar outros pontos de vista, conviver com quem pensa de uma forma tão diferente, não é fácil. Mas nós temos um mestre para seguir, porque Cristo identificou que os homens daquele momento teriam comportamentos desafiadores com relação a gente tentar aproximar e sermos mais fraternos, mais inovar, vai pedir de cada um de nós. É como se a gente tivesse aquela convicção que vem da alma. Eu não posso me omitir, nem que este mundo, né, a gente tenha uma reação que não seja fácil, mas eu tenho que me posicionar. Eu tenho que flexibilizar, eu tenho que falar de amor, eu tenho que falar de tolerância. E aí nós temos o mestre que fez isso. Então vamos lá. Nós aqui já entendemos que, aqui encarnados ou desencarnados, nós podemos continuar com essa questão de rigidez. E nós provavelmente vamos aproveitar o tempo aqui para nos modificar. Porque nós vamos continuar sobrevivendo ou nós vamos decidir viver. Viver com V maiúsculo. Nós, na nossa caminhada, nas estradas que nós estamos sendo rígidos demais? Ou nós já estamos conseguindo flexibilizar? Para flexibilizar, nós vamos pensar, os nossos pensamentos, eles permitem novas reflexões? Nós vamos conseguindo discernir, perceber diferente, escutar diferente. Um teste, quando nós estamos ali com alguém que pensa muito diferente da gente e está se colocando, está falando, nós vamos conseguir ter uma escuta sem rigidez? Porque nós podemos e precisamos escutar o nosso próximo. Nós não precisamos aceitar o ponto de vista, mas nós queremos também ser ouvidos. Então nós precisamos flexibilizar e ouvir. Nem que nada daquilo faça sentido, nós demos um passinho nessa convivência. Agora, nós vamos assistir um vídeo, porque eu quero que o tema de hoje fique. Nós aqui vivemos e buscamos ser felizes. Para isso, nós vamos ter que fazer um ajustamento em várias situações da nossa vida. Nós vamos precisar fazer uma adaptação. Por isso, eu trouxe esse vídeo. E vamos assistir, depois a gente comenta. What's your name? My name's Jane. When I sing, I go by Nightbird. Oh, that's nice. Nightbird? That's right. What are you going to be singing for us tonight? I'm singing an original song called It's Okay. It's okay. Yeah. It is. It's okay. It's okay. What is It's okay about? It's Okay is the story of the last year of my life. What do you do for a living? I have not been working for quite a few years. I've been dealing with cancer. Oh, sorry. No, it's okay. Okay. Yeah, I'm okay. All right. Can I ask you a question? How are you now? Last time I checked, I had some cancer in my lungs, my spine, and my liver. Wow. So you're not okay? Well, not in every way, no. It's important that everyone knows I'm so much more than the bad things that happen to me. Yes. All right. Sing for us. Good luck. Nightbird. I moved to California in the summertime. I changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems, they would stay behind. I was a stick of dynamite and it just was a matter of time, yeah. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew myself, but I guess I lied.
100 pages, but I burned them all. Yeah, I burned them all. I blow through yellow lights and don't look back at all. I don't look back at all, loading all mine. Now I can't hide. Said I knew what I wanted, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. Oh, it's alright to be lost sometimes. Wow. Your voice is stunning. It is. Absolutely stunning. And I totally agree with what Howie said, you know, about authenticity. Oh, you know, You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. there are, however, there have been some great singers this year. And I'm not going to give you a yes. I'm going to give you something else. Really special. Good for you. Good for you. I have a 2% chance of survival. Eu não sei se vocês sentem o que a gente sente aqui, mas traz reflexão, não traz? Nós olhamos, então, uma pessoa que tomou decisão, como ela mesma fala, é uma decisão ser feliz. Fez um ajustamento, fez uma adaptação ao que a vida estava te trazendo, mas fez uma decisão. Então, algumas coisas eu olhei aqui, é uma busca para ser feliz. É um ajustamento mesmo diante de situações tão difíceis. E é possível, porque nós vimos alguém sorrindo, nós vimos alguém buscando um sonho, num momento de vida que está fácil? Não. Então, ser flexível, até no momento de doença, ampliar o olhar para essa doença, e olhar, ela poderia estar falando, eu estou sobrevivendo, porque eu tenho uma doença, mas não, ela está vivendo intensamente, e nos dando essa oportunidade de refletir com o exemplo de vida dela. Aí, nesta tarde, para cada um de nós, vamos aumentar, então, a possibilidade de trazer harmonia na nossa vida, nos nossos relacionamentos, para a gente se sentir bem, acalmar um pouquinho o coração, diminuir, às vezes, os exageros da vida da gente, porque às vezes a gente tem uma rigidez por um exagero de querer tudo. Aqui, para a gente fechar essa tarde, não tem problema nenhum eu ter afeição a lucro, isso é útil. O problema é eu ficar escravo da cobiça. Não tem problema nenhum, e olha como é bom a gente ter uma afeição pelo afeto. Isso é valoroso. O exagero é apego. A afeição pela religião vai nos trazer evolução, mas o exagero disso, a paixão, traz o fanatismo.
A gente pode ter afeição pela casa, é necessário, pelo nosso lar, terreno. O exagero já vai trazer futilidade. A pessoa tem, mas não consegue saborear, né, aquele lar. A gente pode ter afeição pelo lazer. Isso é tão saudável. O exagero é a ociosidade. Então, vamos equilibrar, vamos fazer uma avaliação no nosso dia a dia, nos nossos desejos, no que a gente sabe que a nossa alma precisa, não o nosso corpo físico, não às vezes aquela mente que está condicionada aqui a ter, a olhar o que o outro tem e desejar o do outro, não, a fazer vamos fazer aqui, ó, um mergulho para dentro de nós e pensar na gente, na nossa caminhada, nos nossos desejos mais íntimos e aumentar a chance de cada um de nós passar a falar, eu vivo intensamente. Porque sobreviver, só sobreviver, não fica o gostinho da vida. Igual nós tivemos a oportunidade de assistir nessa música, nessa letra, nesse depoimento, o gosto pela vida. Era esse o recadinho para hoje, era essa a reflexão de hoje. Nós somos muito mais do que tudo que acontece na vida da gente. De negativo, então, nem se fale. E é por isso que esse vídeo traz essa mensagem. Vamos viver. Vamos buscar o gosto pela vida. Para isso, vamos reavaliar o nosso comportamento, aumentar a nossa flexibilidade e diminuir a nossa rigidez. Então, com essa reflexão, nós vamos passar para a nossa prece final. Vamos lá, com uma musiquinha calma. Gratidão. Gratidão pela oportunidade de buscarmos aqui, tempo a tempo, a nossa renovação íntima. E sabemos que para toda essa jornada, além do nosso espírito protetor, nós temos a espiritualidade de luz que busca em cada um de nós o entusiasmo pela vida, que espera em cada um de nós que as nossas atitudes transformem o mundo que a gente vive. Para isso, nessa tarde, entendemos que precisamos ser menos rígidos. É um exercício, não é fácil, mas é importante. Que todos os nomes da caixa de oração possam ser visitados. Que o nosso ser agora, após essa música, este vídeo, de uma jovem que decide nos momentos difíceis da vida dela, viver, buscar seus sonhos, levar ao mundo esse sorriso que nos mostra é possível nos ajustarmos e nos adaptarmos. Que tenhamos um ótimo fim de semana, que nos renovemos e principalmente que dia a dia cada um de nós tome a decisão de ser feliz. Que assim seja. Obrigado pela companhia. Um ótimo fim de semana. Sintam-se todos abraçados. Até a próxima.